mas estamos aqui para renovar a nossa aliança com Deus, não é verdade? Estamos aqui para podermos falar um com o outro e principalmente ouvir a palavra de Deus, falar com Ele, porque de fato esse momento ele é muito especial. Então eu te convido, se é possível, se você puder, fique de pé e vamos falar com o nosso Deus. Tenha esse momento de comunhão com o Senhor, fale com Ele. As pessoas que estão chegando, deixa elas chegarem, se organizarem, mas fale com o Senhor agora. Te concentra, fale com Ele, porque Ele é muito, muito precioso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, tenha também esse momento de comunhão com o Senhor. Tinha esse momento, chama a tua família para orar, para falar com Ele, para agradecer. Eu não sei com vocês, mas comigo Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito coisas muito preciosas. Então, eu tenho muito que agradecer ao meu Deus, ao meu Deus maravilhoso. Então, fale também com Ele, agradeça a Ele. Eu não sei o que você tem a agradecer a Ele, mas eu creio que você também tem muitas coisas para agradecer. Então, agradeça. Comece o culto agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por tudo aquilo que nós temos, que o Senhor tem feito por nós, por todo o aprendizado, pelos momentos que o Senhor tem reservado para falar conosco, os momentos que o Senhor tem, Pai, priorizado a nossa vida, a nossa saúde, priorizado a nossa família. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que nós não somos merecedores, mas Tu és um Deus misericordioso. Por isso, Pai, Te pedimos perdão pelos falhas, pensamentos, Senhor Deus, que não Te agrada, pelas atitudes que não Te agradam, momentos que nossos pés caminharam os caminhos que não são os Teus. Senhor, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui com um único intuito, é de Te escutar, falar contigo, Senhor, Te agradecer por tudo, Pai. Então, fala com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. E receba, Senhor Deus, o nosso louvor, receba o nosso clamor, a nossa oração desta noite, Pai. Intitulamos, Senhor Deus, nesta noite como o culto da vitória, quarta-feira da vitória. Cremos nisso, Senhor, porque nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Nós vamos sair com a vitória, na certeza que o Senhor está conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a palavra de Deus com a pastora Lucélia, mulher abençoada, poderosa. Amém? Fica à vontade, pastora. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Paz seja com vocês. Para mim é motivo de muita alegria poder compartilhar de mais uma oportunidade aqui com vocês que o Senhor nos concede, né, de estarmos reunidos para crescermos em conhecimento acerca dele, para sermos edificados. E você que veio aqui por causa de Jesus, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos 4. Marcos, capítulo 4. A gente vai ler desde o versículo 18. Marcos 4, 18. Diz o seguinte: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução das riquezas e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. O 20 diz: e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Feche teus olhos no teu lugar, vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e nós cremos que fora desse livro não há verdade, porque na palavra está revelado tudo aquilo que o Senhor tem para nós, quem o Senhor é e a sua vontade para aqueles que caminham contigo e entregaram a vida a ti. Por isso, Senhor, que a nossa mente está alerta, o nosso coração está receptivo para tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesse lugar. Dessa maneira nós oramos, Senhor, e te pedimos que o Senhor conduza tudo nesse momento, afasta do nosso meio todo cansaço físico e mental e nos mantenha, Espírito Santo, concentrados, focados naquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Dessa maneira nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar no seu lugar. Graças a Deus. Muito bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre propósito, uma vida com propósito, né? E
Esse texto é um texto muito conhecido da palavra. Eu já compartilhei com vocês, tem um culto que eu lidero numa igreja, que é um culto que eu compartilho, exponho, compartilho com os irmãos mensagens ou passagens bíblicas que são muito conhecidas e aprofundo com eles para a gente aprender toda a riqueza contida nessas passagens bíblicas, para que a gente a cada dia seja fortalecido e renovado no Senhor. Essa passagem bíblica é uma passagem que fala sobre uma parábola, que era a parábola do semeador, e esse texto relata vários tipos de solo. E esse solo que a gente leu aqui é o solo espinhoso. Repita comigo, espinhoso. E o texto que a gente leu diz que os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida. Diga, preocupações desta vida. Sedução da riqueza. Desejo por outras coisas. Não produzindo fruto. Muito bem. Esse é o solo sobre o qual nós vamos conversar nessa noite. Esse é o solo que mais se adequa aí, com o qual a gente pode extrair mais lições com base no momento que nós estamos vivendo, porque, como eu já compartilhei com vocês da outra vez, nós somos pressionados diariamente a produzir, a crescer, a dar certo, a ter sucesso, a ser relevante, a ser alguém que se destaca, a ser alguém que as pessoas levam em consideração. E isso gera em nós uma pressão que, por muitas vezes, não queremos, mas a qual estamos submetidos de forma automática. Porque nós percebemos que as pessoas que estão à nossa volta, se você é alguém que assiste muita TV ou se usa muito celular e as redes sociais, é inevitável que você olhe para a vida de algumas pessoas que você segue ou ouça algumas notícias que são compartilhadas nos noticiários. É inevitável que você não se compare. É inevitável que você não olhe para a vida de alguém e em algum momento fale, nossa, mas parece que tudo dá certo na vida de alguém. Tudo dá certo na vida do outro, tudo acontece na vida daquela pessoa, parece que as coisas fluem com mais naturalidade, parece que as coisas acontecem com mais facilidade. Isso gera em nós uma expectativa de que mudanças também aconteçam nas nossas vidas. Isso gera em nós uma expectativa de que a gente também dê certo, de que a gente também cresça, de que a gente também rompa, de que a gente também se desenvolva na nossa caminhada. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer ser alguém, como a gente fala quando é criancinha, quando alguém pergunta, o que você quer ser quando crescer? E aí você já diz, eu quero ser isso, isso, isso. Todo mundo tem sonho, todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem metas, todo mundo tem um lugar que deseja chegar. E como nós somos pessoas diferentes, os nossos objetivos de vida são diferentes. Cada um de nós temos sonhos, particularidades, coisas que desejamos alcançar em específico na nossa vida, e por isso nós precisamos levar em consideração o propósito diferenciado e personalizado que Deus tem para cada um de nós. Por sermos diferentes, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida é diferente daquilo que Ele tem para fazer na sua, a forma que Ele vai fazer na minha vida é diferente da forma como Ele vai fazer na sua. Não tente encaixar Deus no seu padrão. Não tente encaixar Deus naquilo que você acha que é a maneira que Ele vai intervir na sua vida. Não faça isso, porque senão você corre o risco de criar um ídolo. Você corre o risco de pegar Deus e toda a sua majestade, toda a sua grandeza, colocá-lo numa caixinha e dizer, olha, você tem que fazer dessa maneira porque assim aconteceu na vida de fulano, ou porque a minha expectativa é de que as coisas aconteçam na minha vida é dessa forma. Se não for dessa maneira, então não é Deus. Se não for dessa maneira, não é de acordo com aquilo que eu acho que Deus é. Eu e você precisamos ter muito cuidado com isso. Porque inúmeras vezes na nossa vida nós perdemos oportunidades ou perdemos a chance de experimentar coisas com Deus, de avançar, crescer, experimentar as promessas, receber respostas de Deus, porque nós estamos mais preocupados com aquilo que a gente acha, com a forma como a gente espera que Deus vai se manifestar, e perde a oportunidade, perde o tempo da bênção, perde o momento em que ela está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados com aquilo que a gente considera ser melhor e deixa de lado aquilo que o Senhor tem para nós. Eu e você precisamos ter muito cuidado com isso. Houve uma época na minha vida, por exemplo, em que eu estava desempregada. Foi a época que eu mais estava envolvida na minha igreja local. Foi a época em que eu trabalhei mais. Era a época que eu trabalhava com jovens e a gente estava começando a trabalhar com células. E as células, o grupo começou a crescer muito. A gente pegou um grupo com 30 pessoas e foi para um grupo de 250 pessoas. Muito rápido, um crescimento muito rápido, um negócio assim que a gente ficava assustado. E aí eu lembro que, como a gente trabalhava com célula, a gente acredita muito em relacionamento, então a gente mergulhou de cabeça nisso. Então a gente passava o dia inteiro com as pessoas amanheciam lá em casa praticamente, tomavam café comigo,
Depois, na hora do almoço, chegava uma nova demanda de pessoas, era o dia inteiro, eu tinha prazer, eu estava entregue naquilo, meu coração estava naquilo. E eu tinha o maior prazer de viver daquela maneira. Tanto é que, quando eu mudei de realidade, eu comecei a sentir muita falta daquilo tudo. O fato é que, nesse momento, por mais que eu estivesse envolvida e servindo, e produzindo, e ganhando pessoas, e consolidando, e trabalhando com pessoas, foi o momento em que eu passei a minha maior baixa na minha vida financeira. Eu fiquei desempregada durante um tempo que eu não conseguia entender porque que nenhuma porta se abriu. Eu falei, meu Deus, mas gente do céu, eu estou servindo, estou trabalhando, estou cuidando de pessoas, mas por que eu estou passando essa dificuldade? Eu estou entregue, eu estou 110% aqui. Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, eu não estou conseguindo assimilar. E eu lembro que eu entregava currículos, eu lembro que eu ia de porta em porta nas empresas, eu lembro que eu pedia para os meus amigos que estavam empregados, rapaz, me indica, está aqui meu currículo, leva lá, me ajuda, intervém, por favor, eu estou desesperado, sou uma mulher adulta, tudo bem que eu moro ainda com a minha família e não vai me faltar o que comer. Mas só que você fica desconfortável para pedir dinheiro para comprar uma blusa, para pedir alguma coisa que você, com a sua independência financeira, você pode pegar e ir lá adquirir sem ter que pedir para ninguém, como se fosse uma criancinha. E aí, todo mundo me ajudava, tentava me ajudar. Eu lembro que eu chegava nas oportunidades, né, nas entrevistas de emprego, eu lembro que eu chegava, tinham pessoas com nível intelectual, me perdoem, sem preconceito nenhum, mas com nível intelectual de uma porta. Ficavam com a vaga. Eu falava, meu Jesus, mas que... Menino, mas que... Eu ficava, meu Deus do céu, tudo bem, eu creio que Deus está no controle, mas que maneira estranha que Deus tem de conduzir as coisas. E aí eu lembro que em um determinado momento eu comecei a questionar muito ao Espírito Santo sobre isso, sobre essa realidade que eu estava vivendo. Falei, Espírito Santo, eu não estou entendendo, por que eu estou passando por essa situação, por que nenhuma porta se abre e tudo mais. O Espírito Santo me questionou sobre as minhas condições físicas. O Espírito Santo me questionou. Eu não sei como é que o Espírito Santo fala com você, mas ele fala comigo da mesma maneira que eu falo com as pessoas. Ele perguntou, a minha filha não tem nenhum problema de saúde, está saudável. Sabe fazer coisas que poderiam lhe render alguma coisa. Por que você está parada? Por que você está só reclamando? Por que você não faz a sua parte? Por que você não se posiciona? O que você sabe fazer? Eu peguei aquela voadeira ali no meio dos meus peitos, naquele momento, parei de me fazer de coitada, me posicionei e comecei a comprar salgados para revender na faculdade. E no começo eu ficava constrangida, eu costumo brincar com os irmãos da minha igreja que parecia que eu estava vendendo era algo ilícito, porque na hora do intervalo que eu chamava as pessoas para virem comprar, eu chamava... Pss, pss, pss. A pessoa ficava... E eu... Ficava meio assim escondido, com vergonha, constrangido de trabalhar, gente. Olha como o inimigo lança argumentos contrários, falsos na nossa mente, na nossa cabeça. Nos impede de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Qual era a porta aberta de Deus para a minha vida? Era o quê? O empreendedorismo. Só que eu tinha um ídolo, eu tinha Deus dentro de uma caixa, eu tinha a minha maneira de achar como Deus ia agir, estava pegado a isso, estava perdendo a oportunidade de crescer na minha vida financeira, porque estava pensando que as coisas deveriam ser da forma como eu queria, mas a forma de Deus era outra. Eu e você precisamos entender o tempo de Deus, entender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, entregar e confiar que Ele tem o melhor para nós. Qual era o melhor? Eu achava que o melhor para mim era a carteira assinada. Eu achava que o melhor para mim era ter um horário de chegar, bater o ponto e estar lá e tudo dentro de uma empresa fechada dentro do escritório. Mas o melhor de Deus para mim era que eu tivesse um emprego que me daria uma renda, que me daria liberdade, flexibilidade de horário para que isso não interferisse naquilo que Ele estava fazendo através da minha vida no processo de implantação do trabalho que eu estava fazendo na minha igreja local. Eu estava tão cega, tão desesperada por um emprego, que eu não percebi que o emprego em uma sala fechada, 8 horas por dia, iria me atrapalhar naquilo que Deus estava fazendo, naquilo que Deus queria fazer na minha igreja local. Depois que eu comecei a permitir que Deus conduzisse a minha vida nesse sentido, eu entendi, eu falei, ok, já entendi, abro mão do controle, vou permitir que o Senhor conduza tudo e faça tudo da maneira como o Senhor quer. Em um determinado momento, o Senhor abriu uma porta, o Senhor liberou sobre mim algo que eu não pensei que fosse acontecer, me surpreendeu, fiquei tão assustada que eu disse que não queria. Não quero não. A gente fica com medo, né? Porque a gente é ensinado de que muito riso é sinal de choro. É mentira. É mentira.
Isso é uma mentalidade que as pessoas desenvolvem que limita outras pessoas. As pessoas têm medo de romper, têm medo de inovar, têm medo de experimentar, têm medo de tentar. Porque não, está muito bom. Alguma coisa ruim está para acontecer. Quem diz que está na Bíblia, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, você não tem que pensar dessa maneira. O fato é que eu e você precisamos entender que o melhor lugar onde eu e você podemos depositar as nossas expectativas, na certeza de que no tempo certo o Senhor responderá de acordo com a vontade dEle, é no Senhor mesmo. Não deposite a sua confiança, a sua expectativa, a sua esperança naquilo que você acredita ser o melhor. Deixa Deus mostrar para você o que é o melhor dEle para a sua vida. E com certeza o melhor de Deus é melhor do que aquilo que eu e você podemos fazer. Creia nisso, confie nisso, que Deus tem um controle da sua vida. E esse texto fala exatamente sobre isso, fala sobre pessoas que têm muito, sabem, recebem a semente, recebem a mensagem, recebem o comando, ouvem a voz de Deus, mas o nível da voz de Deus, o volume da voz de Deus está ali abaixo do volume do medo, da preocupação, da ansiedade, da vontade de se adequar, da vontade de estar ali, de competir, de se comparar. E eu e você precisamos ter muito cuidado com isso. Dê ouvidos àquilo que o Senhor diz ao seu respeito, àquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Dê mais ouvido a isso do que às circunstâncias do que está ao seu redor. Porque tudo que está aqui é transitório, é passageiro, é temporário. Tudo isso vai passar. E tudo que você deseja alcançar aqui, se questione sobre qual motivo você espera alcançar isso. Por que eu quero ser promovido? Por que eu quero ter um emprego melhor? Por que eu quero morar num lugar melhor? Por que eu quero viver confortavelmente? O que eu espero ao crescer, ao avançar? Por quê? Só para ter? Por quê? Só para estar nesse lugar? Por quê? Só para mostrar que eu tenho, para olhar para as outras pessoas as quais eu admirava e falava, pronto, cheguei no mesmo nível que você? Ou não? Eu quero isso porque eu quero glorificar a Deus. Eu quero isso porque quanto mais eu crescer, eu entendo que o Senhor estará comigo na minha exaltação também, e eu terei a oportunidade de continuar glorificando ao nome dEle através do meu crescimento e da minha exaltação. Você precisa alinhar sua motivação à motivação da eternidade. Muitos de nós não recebemos aquilo que esperamos receber porque estamos pensando ainda aqui, limitado. Estamos pensando ainda aqui, naquilo que nos satisfaz, não naquilo que agrada a Deus. Não tem problema, como eu já compartilhei com vocês da outra vez, em você querer crescer, em você querer avançar, em você querer conquistar coisas. Não há problema em você ter ambições, não tem problema. Desde que essa não seja a sua prioridade e desde que essas coisas que você deseja alcançar roubem. No momento que essas coisas começarem a roubar a semente da palavra de Deus, a semente daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, sufocar essa semente de modo que ela não se torne frutífera, você precisa parar, reavaliar as suas ambições, os seus objetivos e perceber se elas estão ou não alinhadas com aquilo que o próprio Deus tem para a sua vida. Eu e você precisamos ter muito cuidado com isso, porque muitas pessoas, em meio às pressões, em meio à correria do dia a dia, o desejo, a vontade de crescer na sua vida, se veem tão desesperados, tão pressionados, tão esmagados pela sociedade, pelas influências externas, pela cobrança da família, pela cobrança do tempo. Por exemplo, existem pessoas que se desesperam e acabam casando errado porque precisam dar contas ou prestar contas para alguém, da família ou da sociedade. Existem pessoas que começam em um emprego ou veem uma porta aberta e acham que o próprio Deus abriu aquela porta para elas, e em um determinado momento aquelas pessoas acabam se afastando de Deus porque aquela não era uma porta que o próprio Deus havia aberto para a vida delas. Eu e você precisamos ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque existem pessoas que no meio desse processo acabam desistindo. Existem pessoas que estão aqui com Jesus, estão aqui muito bem. Eu sempre digo que tem uma promessa sobre a qual ninguém gosta de pregar, mas o Senhor Jesus prometeu que nós teríamos dificuldades, que nós teríamos tribulações. Só que muitas vezes isso talvez, sei lá, não de maneira intencional, mas passa batido esse ensino de já forjar no irmão esse entendimento de que em um determinado momento da vida, por algum motivo, a situação vai apertar, as coisas vão ficar difíceis e eu preciso resistir ao avanço desses espinhos em direção às sementes que o Senhor já liberou sobre a minha vida.
Eu e você precisamos guardar muito bem essas sementes no nosso coração, para que a gente não se veja tão sufocado por esses espinhos, ao ponto de cada vez mais estarmos longe do Senhor, ou cada vez mais termos menos fé, ou cada vez mais estarmos ali, sem nenhuma expectativa de que Deus ainda possa fazer alguma coisa na nossa vida. Nós precisamos guardar muito bem as sementes. Aquilo que o Senhor libera sobre a sua vida aqui são ferramentas. Cada vez que você vem à igreja, o Senhor te entrega uma ferramenta diferente para você colocar em prática, colocar em ação na sua vida. Não é para você pegar o que você recebe aqui, colocar no seu bolso, chegar em casa e colocar na sua gaveta espiritual. Não, é para você usar. Quando surgir uma oportunidade, para essa porta aqui, ou para essa engrenagem aqui, eu tenho uma ferramenta, porque eu já sei qual é a ferramenta que eu tenho que usar. Agora não é hora de murmurar, agora não é hora de me vitimizar, agora não é hora de dizer que Deus não está comigo, agora é hora de agir. Agora é hora de colocar em prática, é pegar tudo aquilo que eu sei, me utilizar da semente que já está no meu coração e permitir que ela frutifique. E permitir que ela germine e produza frutos, frutos que são permanentes. E por causa de pessoas que não têm esse entendimento, não foram ensinadas sobre isso, ou não conseguem perseverar, muitas delas acabam desistindo, jogando a toalha, parando no meio do caminho. E eu quero compartilhar pelo menos aqui 4 motivos pelos quais eu e você não podemos desistir diante das pressões e das situações da vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui pelo menos 4 motivos pelos quais eu e você precisamos ficar firmes. O primeiro motivo é que Deus planejou a mim e a você. A palavra de Deus, lá em Salmos 139, dos versículos de 13 a 16, fala sobre o processo, a maneira como eu e você fomos criados. O texto diz: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Não existe melhor versão de você do que você mesmo. Porque o Senhor pensou em você da maneira como você é. Porque o próprio Deus planejou você. Porque o próprio Deus sonhou com você. Se existe uma coisa que faz com que pessoas desistam, ou se sintam frustradas, ou permite com que os espinhos sufoquem as sementes, essa mania que a gente tem de se comparar e de querer viver o que Deus está fazendo na vida do outro. Não queira viver aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. O que Deus tem para você é para você. O que Deus vai fazer na sua vida é exclusivo para você. Você é exclusivo. Não existe ninguém no mundo igual a você. Quando Deus pensou em mim, Ele pensou: essa é a Lucélia, mesmo que no mundo exista uma pessoa muito parecida com ela, não é a Lucélia, é outra pessoa. Se nós somos diferentes e o Senhor teve o trabalho de pensar em nós de maneira individualizada, é porque aquilo que Ele tem para nós é individual, é pessoal, é intransferível. Não queira o que é do outro. Não cobice aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Se alinhe ao propósito de Deus e espere o que Deus tem especificamente para a sua vida. Espere experimentar e ver e perceber aquilo que Deus tem exclusivamente para você. É um perigo ao qual nós estamos aí suscetíveis a cair. Por quê? Porque nós somos pressionados diariamente nesse sentido. A olhar para o outro e se comparar. A olhar para o outro e achar que aquilo que Deus está fazendo na vida dele é mais legal do que aquilo que Deus está fazendo na minha vida. A entender que Deus gosta mais de fulano. A entender que Deus... não, então eu vou copiar o fulano. Eu vou reproduzir, vou ser uma cópia. Em vez de eu ser uma cópia de Jesus, eu vou ser uma cópia do fulano. Porque pode ser que dessa maneira, aquilo que está acontecendo na vida dele vai acontecer na minha vida também. Mentira! Engano, ilusão, não vai acontecer da mesma maneira, porque para você existe algo específico da parte de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus pensou em algo específico para você. Se apegue a essa certeza, creia nisso, alinhe a sua vida àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele já está fazendo, porque Ele planejou você, Ele sonhou com você, então é para você, especificamente para você, que Ele tem algo, o qual Ele não preparou para outra pessoa, é só para você, até dentro de um casamento. Você percebe que mesmo que Deus una ali propósitos, mesmo que Deus una ali pessoas, as quais uma ali vai ajudar, vai ser parceiro da outra em direção à eternidade, você percebe que há algo específico de Deus para o marido,
marido, existe algo específico de Deus para a esposa. Existe algo específico que Deus está trabalhando e fazendo na vida do esposo. Existe algo específico que Deus está trabalhando e fazendo na vida da esposa. Hoje, por exemplo, existe uma tendência as pessoas quererem imitar tanto umas às outras que mulheres têm tentado ser homens. Não dá. Não dá, porque homem é homem, mulher é mulher e está tudo bem. O Senhor nos fez assim, com essas diferenças, com habilidades e capacidades diferentes, e está tudo bem. Não somos inferiores uns dos outros, um ao outro. Ah, não, a mulher é menor do que o homem, ou o homem é maior. Não, isso não existe na Bíblia, são complementares. A Bíblia, ao falar que criaria uma mulher, a Bíblia que chama de auxiliadora. Esse mesmo vocábulo hebraico para auxiliador usado por Deus, ao se referir à mulher, é o mesmo que ele usa ao se referir a ele mesmo. E significa auxílio, Ezer. A mulher como auxílio. E quando Deus se chama de Ezer, Deus se chama de Ezer dizendo que ele é o auxílio, é o único que pode nos livrar de situações que ninguém pode nos livrar. É um auxílio bem presente. Então, como é que a mulher é inferior ao homem? Se, ao criá-la, Deus usa o mesmo vocábulo que ele utiliza para se referir a ele mesmo. Não há inferioridade. Talvez o que falte é ensino a esse respeito para que as mulheres entendam o seu valor e o quanto que é importante elas estarem alinhadas dentro daquilo que Deus as criou para ser. Para serem relevantes, para fazerem a diferença aonde o Senhor as plantar. O mesmo acontece no que diz respeito ao planejamento da sua vida. Da mesma maneira que Deus planejou você, Deus programou tudo em sua vida. Esse é o segundo motivo pelo qual eu e você não podemos desistir. Deus me criou, Deus sonhou comigo, Deus pensou em cada característica de quem eu sou, da mesma maneira em que Ele programou todos os meus dias, da mesma maneira em que Ele pensou em cada dia da minha existência. Isaías 45:18 diz: pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra, pôs todas as coisas no devido lugar, fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar vazio e caos. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. A nossa existência é intencional. Ao te criar, o Senhor não criou, não, mas não tinha o que fazer, gente, vou criar aqui fulano. Menina, estou tão desocupada aqui no céu, já fiz tudo que tinha, já criei o universo, já criei todas as coisas que existem, estou aqui, um ócio, acho que eu vou criar fulano. Não, quando ele te criou, ele criou com uma intenção. Por isso que você não pode viver a sua vida de qualquer maneira. Por isso que você não pode viver a sua vida igual aquela música lá, secular. Você não pode deixar a vida te levar, não, meu irmão. Você precisa se posicionar, entender que a sua vida é extremamente valiosa. Deus teve trabalho em pensar em você, em estabelecer os seus dias, para que você produza, para que você seja frutífero no seu dia a dia. Por isso que você não pode não viver a sua vida de maneira intencional. Você precisa aplicar intencionalidade em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer, seja intencional. Você planeja os seus dias? Ou não? Não, eu vou acordar amanhã, não sei nem o que vai ser do meu dia. Não, planeja o seu dia. Não, amanhã eu vou acordar, vou tomar café, depois eu vou tomar um banho, vou sair para trabalhar, no meu trabalho eu vou fazer isso, isso, isso. No meio tempo ali, no meu intervalo, eu vou fazer tal coisa, ou então não tenho trabalho, estou desempregado. O que eu posso fazer para não passar o dia na ociosidade, mexendo no celular, olhando as redes sociais e Netflix? Porque isso é perda de tempo. Isso é não valorizar a intencionalidade da sua criação. O que você tem feito com os seus dias? Você tem os vivido de maneira intencional? Esse é o segundo motivo pelo qual eu e você não podemos desistir. Deus teve o cuidado de programar tudo em sua vida. Por isso que você não deve estar saudoso, viver olhando para trás. Porque todos os seus dias o próprio Deus escreveu, estabeleceu e programou. O que passou, já era, não tem mais como voltar atrás. Você não pode viver a sua vida olhando para trás. Você conhece alguém assim? Nos meus 15 anos. Quando eu tinha lá a minha mocidade, ou então, quando eu cheguei na igreja, no início da minha caminhada, porque no passado, sempre no passado. Deus está fazendo algo novo agora. Deus está operando algo novo agora. Deus está movendo algo agora. Você não está vendo. Por quê? Porque está olhando para trás. O novo está sempre à frente. O novo não vem de trás. O novo está sempre à frente, mas a pessoa não está experimentando aquilo. Não consegue perceber Deus fazendo algo novo. Por quê? Porque está olhando para trás. Entenda que todos os seus dias foram programados por Deus. Existe algo que Deus quer fazer agora. O melhor momento da sua vida é hoje. A melhor fase da sua vida é o que você tem agora, é o presente. O que você tem feito com o seu presente?
De que maneira você tem conduzido o seu presente? A melhor fase da sua vida é agora. Repita comigo, a melhor fase da minha vida é agora. Amém. Outro motivo pelo qual eu e você não podemos desistir, porque eu e você somos alvos do cuidado de Deus. Deus planejou a mim e a você, Ele pensou em cada dia da nossa existência e Ele cuida da gente. O Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que nos ama, cuida de nós, zela pelas nossas vidas, cuida da gente, tem prazer em cuidar da gente, porque Ele é um Pai bom, Ele é um Pai amoroso, né, gente? Olha, Deus faz coisas com a gente surpreendentes. Eu lembro que nessa fase aí de baixa, de vale, eu lembro que pessoas me abençoavam com roupas, com sapatos. Eu usei tanto um sapato que um amigo meu me deu, me abençoou, que o sapato furou. Usava muito um tênis. E aí lá na minha igreja tinha um momento que os irmãos tinham um momento de oração antes do culto de jovens, até hoje ainda tem. E aí eles estavam lá orando, tinha que ajoelhar, eu não podia ajoelhar, porque quando você ajoelha, você bota o pé para trás, né? Eu falei, ô Jesus, os irmãos estão tudo me julgando, dizendo que eu não sou espiritual. Que eu estou fria, mas não é, eu estou com vergonha, não quero para ninguém ficar com pena de mim, olhar para o meu pé e dizer, ô... Né? Não queria que ninguém me olhasse dessa maneira. Eu queria que se alguém fosse me abençoar, eu sempre pensei assim, essa é a graça de Deus, né, meus irmãos? Não é por nada que a gente faça, não é por merecimento, mas Deus nos surpreende, com favor e com misericórdia. Então, pessoas chegavam e falavam, eu não sei se as pessoas me olhavam e viam que a situação estava difícil. Chegavam e diziam, olha o que eu trouxe para você, uma sapatilha. Olha o que eu trouxe para você. Eu nunca me esqueço, quem é mulher aqui sabe, os meninos aqui não vão se identificar com esse momento. Eu ficava, como eu não tinha dinheiro, então eu não pedia dinheiro para comprar coisas que aparentemente são fúteis, mas que para as meninas são importantes. Então eu não tinha shampoo. E aí eu lembro que eu estava ali já uma semana sem lavar o cabelo, as pessoas me abraçavam, eu já falava tipo, tudo bem, abraçava com a cabeça afastada, assim, para os irmãos não ficarem, né, com o fedor que estava na minha cabeça. E aí eu lembro que uma irmã me ligou uma vez, pastor, eu disse, oi, minha irmã, tudo bem? Ela, tudo bem. Aí ela disse assim, pastora, a senhora pode vir aqui em casa rapidinho, que eu preciso muito conversar com a senhora. Ninguém sabia, eu nem orei, gente, eu nem orei, não falei, Senhor, um shampoo, não. Porque eu acredito que o Deus de coisas grandiosas e que cura pessoas e que abre o mar vermelho é o Deus também de coisas pequenas, de detalhes, que Ele cuida da gente em tudo. Eu creio, mas não pedi não. E a irmã me ligou, cheguei na casa dela, eu falei, ei, minha irmã, tudo bem? Entra aqui, pastora, porque eu estou aqui muito incomodada. Eu espero que a senhora não fique chateada. Olha, pastora, eu entrei no Cosméticos e eu não sei, eu fiquei sentindo assim, ouvindo uma voz, eu pensei que eu estava até doida, que era para eu comprar esse kit aqui, era um shampoo, um condicionador e uma hidratação, assim, um kit assim completo, mais umas coisas lá que era para... Enfim. E aí eu fiquei olhando, eu fui mesmo, mas eu nunca pensava que era para mim, né? Eu falei, menina, mas... Deus se importa com cada coisa, né, minha irmã? Aí ela disse, pois é. Aí ela disse assim, só que eu não entendia, porque eu já tinha usado esse produto e não prestou no meu cabelo. E aí eu disse assim, ixi, Deus está te dando prejuízo, né, minha irmã? Que fase, coisa estranha. E aí ela disse assim, não, mas na mesma hora que eu questionei a Deus, a primeira pessoa que me veio na minha cabeça foi a senhora. Eu, engoli o choro, né, gente? Engoli o choro para fingir, né, que a gente não estava ali, meu Deus, só obrigada, né? Eu engoli o choro, eu falei, menina, não, mas não precisa não. Ela, não, vou entregar porque eu estou muito incomodada, está aqui, eu espero que seja bênção para a senhora. Eu não sei por que Deus está fazendo isso, mas é para a senhora. Eu e você precisamos acreditar no cuidado de Deus. Você vê, existem coisas pequenas na sua vida que você acha que Deus não está nem aí. Ah, não, mas que besteira, shampoo. Para você pode não ser importante, assim como alguém pode compartilhar alguma coisa que para você é pequeno na vida dela, mas que para ela é pesado, gera angústia, gera preocupação, e você fala, ai, que besteira para você, mas para o outro não é. Seja misericordioso. Deus se importou, proveu, coisa pequena, mas Deus cuida da gente. 1 Pedro 5,7 diz, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Você pode glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. E o quarto motivo pelo qual eu e você não podemos desistir é porque Deus tem muitas coisas para fazer através de você. Para mim, de tudo, gente, de tudo que Deus é capaz de fazer, da provisão, do cuidado, da intervenção, da cura, do milagre, de tudo. O maior privilégio que existe para aquele nascido de novo é poder ser usado como agente, como canal por Deus, assim, porque a gente, eu vou falar assim, mas eu estou falando de mim, não pense que é para você não, porque eu não valho nadinha, gente. Por mim mesma, por qualquer coisa que eu faça,
A única coisa que eu ia merecer era o inferno. A Bíblia fala que todos pecaram, todos, e por isso estavam separados de Deus. A Bíblia fala que se Jesus não tivesse morrido por nós, se entregado, eu e você estaríamos automaticamente. A Bíblia fala que não existia homem bom sobre a face da terra que pudesse fazer o que Jesus fez. Por melhor que eu seja, por mais legal que eu seja, por mais popular que eu seja, por mais que alguém tenha uma boa aparência, por mais que alguém tenha uma boa eloquência, ainda assim, aquela pessoa precisa de Jesus para ter acesso à eternidade, para ser salvo. Por si mesmo, ela não pode se salvar, porque nós somos tendenciosos ao que é mal. Nós somos tendenciosos ao pecado. A nossa tendência sempre vai ser pecar. O Espírito Santo é que nos freia. O Espírito Santo é aquele temor de Deus que dá o frio na barriga. Por nós mesmos, nós não somos dignos de nada. E mesmo assim o Senhor conta com a gente, né? Mesmo assim o Senhor nos usa. Mesmo assim o Senhor age através de nós. Mesmo assim, através das nossas vidas, pessoas são alcançadas. Vidas são transformadas. Meu irmão, não existe privilégio maior do que esse, do que você ser usado por Deus como agente para a expansão e implantação do reino dele. Pode ser que por muito tempo você tenha pensado, assim como eu pensei, que o maior privilégio era poder vir para uma igreja e sentar, ouvir. E pronto, estou aqui, já estou aqui, está tudo garantido. Glória a Deus, está pronto, já estou garantido na vida eterna. Mas eu não entendia que Deus tinha um nível a mais. Eu não entendia que Deus tinha mais. E que para isso eu precisava estar disposta a servir. É extremamente satisfatório você perceber aquilo que Deus é capaz de fazer através de você. Eu não sei se você já teve a oportunidade de evangelizar alguém, essa pessoa tomar uma decisão com Jesus, você caminhar com essa pessoa e mais para frente ver o que aquela pessoa se tornou. Você perceber, nossa, gente, mas falha, pecaminosa, frágil, agindo de maneira errada, em muitos momentos entristecendo a Deus, mesmo assim Deus conta comigo. Que coisa sensacional, que coisa incrível. Apesar de mim e de você, Ele ainda age através das nossas vidas. A Bíblia fala em Atos 16 sobre uma passagem bíblica que eu gosto muito. Eu não vou ler porque ela é muito grande, mas depois você pode acompanhar na sua Bíblia, a partir do versículo 22. Atos 16, a partir do 22. Que fala sobre o episódio de Paulo e Silas na prisão. A Bíblia fala que esses homens foram presos por pregar o evangelho. A Bíblia fala que eles não foram apenas presos. A Bíblia fala que eles foram chicoteados, cuspidos, despidos em praça pública. Você consegue imaginar esse nível de humilhação? Eles não estavam roubando, eles não estavam fazendo nada de errado, eles não estavam infringindo nenhuma lei. Eles estavam pregando o evangelho. Foram presos porque alguém que estava ali, possessa por demônios, foi liberta e a pessoa que lucrava com a feitiçaria de alguém teve um prejuízo. Aquela pessoa se sentiu ofendida, os denunciou e eles foram presos. A Bíblia fala que dentro da prisão eles estavam com os pés e as mãos atados, presos. E a Bíblia fala que no momento em que eles estavam lá, eles começaram a entoar louvores a Deus. Agora você imagina esse nível de consciência missional, né, meu irmão? Esse nível de consciência de que há um propósito maior do que nós mesmos em tudo que acontece na nossa vida. Ele entendia, não tem a ver comigo. Eu estou vendo só esse momento, eu estou vendo aqui as portas fechadas, eu estou vendo aqui a minha carne dilacerada, mas existe algo maior do que eu que vai acontecer, ou que está acontecendo, e eu não vou perder a oportunidade de surfar na onda do Espírito, eu não vou perder a oportunidade de me permitir mais uma vez ser usado por Deus para cumprir algo que Ele deseja realizar aqui. Eu vou permanecer na minha posição, porque eu sei que Deus tem algo para fazer aqui. E eles permaneceram cantando. A palavra de Deus diz que houve um terremoto, as cadeias se abriram. E a Bíblia fala que eles não fugiram. Meu irmão, o que você ia fazer, meu irmão? Ser preso, humilhado, chicoteado. O que você ia fazer? Abriu. Você ia dizer o quê? É Deus. Olha aqui, um livramento, que a gente é assim, né? A gente não gosta de sofrer, né, gente? Todo mundo quer fugir do sofrimento. Todo mundo quer fugir da dor. Ninguém quer sentir dor. Eles não fugiram, eles ficaram lá. Ficaram dentro. Tiveram a oportunidade. Eu era a primeira, meu irmão. Eu ia pegar uma carreira que meu calcanhar ia bater na minha nuca, porque eu ia correr bastante. Eita, meu Deus, é Deus, tá vendo livramento? Vambora, gente, vambora. Ainda chamava os outros. Vambora. Eu não ia parar para pensar, Deus, tem alguma coisa aqui. De maneira alguma. E eles ficaram dentro. O carcereiro desesperado. Eita, porque qual era o costume da época? Ou ele ficaria no lugar deles preso, ou ele seria morto. Ele já foi o quê? Já vou aqui adiantar o serviço.
Já vou aqui diminuir o trabalho dos meus superiores. Desembanhou a espada para tirar o quê? A própria vida. E eles gritaram de dentro da cela. Olha, você entende, esse nível de consciência missional, esse nível de consciência de propósito, meu irmão, de você falar, não, você não precisa se matar, não. Você não precisa, não faça isso que nós ainda estamos aqui. Nós não fugimos, não, você não precisa se matar. Olha aqui, a pessoa no meio de uma situação de dor, de sofrimento, de humilhação, sendo usado como instrumento nas mãos de Deus, como canal. Primeiro, para o quê? Evitar um suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, né, gente? Eles ali evitando, o cara ia se matar. Eles falaram, não, você não vai morrer não, porque nós estamos aqui, não vai ser por nossa causa que você vai morrer não. Não precisa se preocupar, nós não vamos fugir. Nós estamos aqui. E o cara percebe que tem alguma coisa diferente com eles, por causa da postura deles, por causa da atitude deles. A primeira coisa, em meio ao dor, ao sofrimento, à tribulação, ao aperto, o desespero, eles livram alguém ou salvam alguém do suicídio. Segundo, o carcereiro vê aquilo que Deus está fazendo na vida deles, pergunta, menino, como é que eu faço para... Gente, mas vocês têm diferente, tem um negócio diferente. Esse Deus de vocês aí é um negócio diferente mesmo. Como é que eu faço para viver essa realidade? Aceita Jesus, o carcereiro. E ele não somente faz isso, o carcereiro se converte, Paulo e Silas, que não eram bestas nem nada, fazem o quê? Abrem logo uma célula na casa do carcereiro. Vão para a casa do carcereiro, abrem uma célula, pregam a palavra, a mulher do carcereiro, a família toda se converte. Gente, vocês conseguem imaginar uma situação dessa? O que a gente está falando? Sobre preocupação, sobre aperto, sobre dificuldade, sobre sofrimento, que sufocam a semente na vida de muitas pessoas. De maneira alguma sufocou na vida desses dois homens de Deus. Eles não fugiram. O cara aceitou Jesus, levou eles para a casa dele, a família toda se converteu. E a Bíblia fala, depois que tudo isso aconteceu, a esposa dele tratou das feridas deles. Tenha absoluta certeza de que quando o reino de Deus for a sua prioridade, de que quando você alinhar a sua vida ao propósito da eternidade, aquilo que Deus pode fazer, quanto mais você é espremido, quanto mais você for parecido com Jesus, mais você vai exalar o perfume de Cristo. Não tenha medo quando você estiver sendo apertado e pressionado. Quanto mais você cuidar e se preocupar com as coisas de Deus, mais o Senhor vai intervir e cuidar das suas coisas. É automático, é instantâneo. À medida em que você se dedica, apesar do sofrimento, apesar do aperto, apesar da preocupação, apesar da dificuldade, quando você se ocupa das coisas de Deus, o Senhor se ocupa das suas. O que eles precisavam naquele momento? Qual era a necessidade deles naquele momento? Eles estavam todos feridos, machucados. Eles precisavam de comida, de descanso, de cuidado com as suas feridas. E eles receberam aquilo que eles precisavam. Eu e você precisamos entrar nesse nível de descanso e de fé com Deus e entender que Deus tem coisas grandiosas para fazer através da minha e da sua vida. O Senhor deseja fazer uma revolução através das nossas vidas. Você precisa entender e permitir entrar nesse nível. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder, Jesus está pertinho de voltar. Eu e você precisamos estar prontos e alinhados com Ele, disponíveis para a grande colheita. Eu e você precisamos estar prontos para isso. Por isso que eu e você não podemos desistir. Para viver em propósito, para entender e conseguir avançar e entrar nesses níveis, para que a semente nunca seja sufocada pelos espinhos das preocupações e das coisas que são transitórias nesse tempo, eu e você precisamos viver de maneira intencional. Viver de maneira intencional com base naquilo que o próprio Deus revela ao nosso respeito, sabendo e trazendo sempre a memória de que você não é obra do acaso, porque Deus planejou você, de que a sua vida não foi um tempo perdido e de que você não tem mais expectativa nenhuma de que as coisas melhorem, porque Deus programou a sua vida, e se Deus programou a sua vida, com certeza coisas boas ainda irão acontecer. Entender que, independente dos apertos e das dificuldades, você é alvo do cuidado de Deus. Nas mínimas coisas, Deus cuida de você. Nas mínimas coisas, Deus provê. Nas mínimas coisas, Deus supre as suas necessidades, porque Ele é um Deus que cuida de você. E por último, entenda que você não pode desistir, porque Deus tem muitas coisas para fazer através de você. Amém? Fica de pé no teu lugar, vamos orar? Eu quero pedir a você que, em nome de Jesus, você pense em Jesus aí no seu lugar. Eu sei que você veio aqui por causa dele. E que se você está aqui nessa noite é porque você crê em um Deus que ainda faz coisas grandiosas, em um Deus que ainda tem a capacidade de operar milagres,
de restaurar, de transformar, de trazer vida onde não existe vida, de cortar bem baixinho, logo arrancar pela raiz esses espinhos que têm tentado sufocar aquilo que o próprio Deus tem liberado sobre a sua vida. Então fale com Ele nessa hora. Eu quero pedir a você que no seu lugar você ore e fale com Deus aquilo que tem impedido você de viver uma vida proposital, uma vida intencional. Fale com Deus, fale sobre Ele, fale com Ele sobre as suas dificuldades. O nosso Deus é Emanuel. O nosso Deus é Deus Emanuel, Deus conosco, é um Deus que se importa, é um Deus que está perto, é um Deus que cuida da gente, é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que intervém ao nosso favor. Pai, nós estamos aqui nesse lugar de oração, Senhor, nessa noite, Senhor. E nós queremos, Senhor, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, mais uma vez, Senhor. Nós queremos Te apresentar as nossas dificuldades, Senhor. Nós queremos Te apresentar os espinhos que têm tentado sufocar a semente da palavra, a semente das promessas que o Senhor já tem liberado e declarado sobre as nossas vidas. Pai, nós oramos, Senhor, nessa hora, Te pedindo ajuda com as nossas dificuldades, Te pedindo ajuda, Senhor, com aquilo que tem afligido o nosso coração, com as preocupações da vida, que tem roubado de nós, Senhor, a certeza, a fé, a convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuida da gente. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa casa de oração nessa noite. Pessoas que vieram ao Teu encontro, Deus. Pessoas que vieram, Senhor, à Tua presença, diante do Senhor, apresentar as suas vidas. Ouviram essa mensagem nessa noite. Pessoas nessa noite, Senhor, que decidiram, Senhor, entregar por completo a sua vida a Ti, de forma a viver uma vida com propósito, de forma a viver uma vida intencional, Senhor, para experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a vida de cada um deles. Senhor, eu oro, Senhor, pelos pensamentos, Senhor, limitadores que têm alcançado a mentalidade de alguns irmãos nossos. Senhor, repreende, Senhor, de cada mente, Senhor, de cada coração, pensamentos de que eles não têm valor para Ti, pensamentos de que eles não são dignos, Senhor, de estar contigo, pensamentos, Senhor, de que eles não irão crescer, de que eles não irão avançar, de que eles não irão romper na vida deles. Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus, que haja espaço somente, Senhor, para as verdades reveladas na Tua palavra sobre cada um de nós, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Guarda a mente, Senhor, guarda o coração, Senhor, em Ti. Não permita, Senhor, que esses irmãos se permitam levar, influenciar pelas preocupações dessa vida, pelas dificuldades desse mundo. Senhor, que haja no coração de cada um de nós, de cada um dos meus irmãos, Senhor, a certeza, a convicção de que o Deus que nos chamou é o Deus que cuida da gente, é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos levanta, é o Deus que nos sustenta, é um Deus que não permite que desistamos, é um Deus que sempre nos oferece um novo começo, Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos desistir, nós não queremos retroceder, nós não queremos voltar atrás. O que nós queremos é avançar, o que nós queremos é crescer, o que nós queremos, Senhor, é estar também nas montanhas contigo, Senhor. Ah, Senhor, nos leva a lugares altos em Ti, lugares altos na Tua presença. É dessa maneira que nós queremos viver, é dessa maneira, Senhor, que nós queremos viver. De acordo com aquilo que lemos na Tua palavra nessa noite, Senhor, nós queremos ser um solo frutífero. Nós queremos ser um solo frutífero, Senhor. Um solo, Senhor, onde as sementes caem, Senhor, e elas produzem a 30, 60 e 100 por um. Um solo, Senhor, onde a Tua palavra cai e ali ela germina, e ali ela dá uma árvore grande, frondosa, Senhor, uma árvore que dá muitos frutos. Senhor, nessa noite nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos mais uma vez e Te dizer, estamos disponíveis, estamos à Tua disposição, Senhor, para viver o Teu propósito para as nossas vidas, para sermos usados como instrumentos na nossa geração, nesse tempo. Em nome de Jesus, Senhor, opera em nós, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém? E graças a Deus, aplauda o Senhor no seu lugar. Antes de passar a palavra para o pastor Mauro, eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar. Se tiver, eu quero pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que nós queremos orar por você e te abençoar. Se não, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade em nome
de Jesus. Pastor? Glória a Deus. Amém. Se de repente tem alguém nas redes sociais nos assistindo, deseja entregar sua vida para Jesus, tem um botão aí na sua tela de aceitar Jesus. Então vamos entrar em contato com você e nós vamos falar contigo e nós vamos ter esse momento para poder fazer essa oração de aceitação a Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis aceitar, amada igreja. Creio que fomos muito edificados nesta noite. Tá? E como eu disse no começo, eu estava morrendo de saudade de cada um de vocês. A gente recarregou as baterias para continuar, né, para continuarmos com Deus, com mais atitude, com mais força, e a gente vai seguindo em direção ao nosso destino profético. Amém? Glória a Deus. Vamos honrar o nosso Senhor através do dízimo, através da oferta. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá essa oportunidade. Ele nos dá a oportunidade de honrar Ele através do dízimo, através da oferta, porque tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Amém? Coloque em tuas mãos os teus ganhos, aquilo que você deseja semear no reino. Então, vamos orar. Se você é dizimista, ainda não é dizimista, não é ofertante, você deseja participar deste momento, fique muito à vontade. Se você tem os projetos, as ofertas de ouro, prata e bronze, quer consagrar nessa noite, vamos fazer também, tá? Fique à vontade. Vamos orar? De repente você deseja passar cartão. Pastor, eu quero passar cartão. Eu quero fazer transferência. Está com a imagem aí, Mauro Filho? Não? Bota aí na tela. Mas já está disponível no grupo, tá? A conta da igreja e o cartão, se você deseja fazer esse momento através do cartão, também está disponível aí atrás da igreja. Lá na frente, quer dizer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, não deixa faltar. Somos muito gratos, Senhor Deus Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Somos muito gratos pelo Senhor ter confiado em nós os nossos rendimentos, os nossos bens. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, também pelas pessoas que têm um desejo no seu coração de ser coluna na tua casa, de ser participante deste momento. Pai, oramos, Senhor Deus, te pedindo, abre portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também pelas ofertas vivas, pessoas preciosas que estamos orando a cada dia, Pai, para o Senhor intervir, Senhor Deus, na vida de cada pessoa dessa, para o Senhor, em nome de Jesus, com o teu Espírito Santo, os teus anjos tocar, Pai, transformando a mente e o coração de cada uma delas. Apresentamos a nossa vida como oferta de sacrifício no teu altar, Pai, em nome de Jesus, e te pedimos, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique à vontade, amada igreja. Amada igreja, eu quero falar sobre a escola de discípulo. Se você começou ontem, né? A escola de discípulo soube que foi uma bênção. Ainda vou assistir essa aula. Está disponível lá no YouTube, né? Não vai ser compartilhado. Ainda vai ser compartilhado com as pessoas que não conseguiram assistir, as pessoas que estavam online não conseguiram assistir. De repente você deseja ainda entrar na escola de discípulo, ainda dá tempo, tá? Só entre em contato com o irmão Vinícius. Levanta tua mão aí, Vinícius, para o povo te olhar. Então entre em contato com ele, né? Se de repente você perdeu ou queira começar, então fale com ele que ele vai poder te colocar no grupo, tá? Também temos o horário, o momento presencial e o online. Também você que está nos assistindo, perdeu a aula do online, a aula online. Pastor, me inscrevi no online, mas eu perdi, não teve como assistir. Fale com o irmão Vinícius, ok? Lembrando que essas aulas são com material, as apostilas, tá? As apostilas se encontram lá na frente da igreja, tenham acesso aí às apostilas, que o estudo é justamente através delas, tá bom? Lembrando também, gente, tenho compartilhado aí com toda a igreja, e eu peço que vocês também compartilhem com os seus amigos, com os seus familiares. Estamos vendendo Bíblias, tá bom? Pensa num livro precioso, é a Bíblia, então precisamos compartilhar esse livro com as pessoas, tá bom? Você pode presentear as pessoas, é só Bíblia bonita, não é verdade? Então, faça aí,
compre a sua, renove a sua está rasgadinha, tá? Então, compre uma nova, tá bom? Queridos, só lembrando, também compartilhei no nosso grupo, vai ter um momento também muito maravilhoso no último sábado desse mês, é o Imersão. Vamos falar muito sobre células, vai ser de tarde até a noite, vai ter o horário, vou compartilhar, se eu não me engano já compartilhei, pelo próprio banner, já está lá o horário compartilhado, mas vou reforçar, tá bom? Dia 26 agora, né, vai ter um momento do Imersão. Esse momento era para ter acontecido antes da pandemia. Aí veio a pandemia e não deu para fazer. Agora nós vamos fazer, ok? Lembrando que vem igrejas de fora, outras denominações. Então, os preletores são pessoas que são de outras denominações também, com material muito importante para o nosso crescimento em células, tá bom? Então, líderes de célula, convoque aí os seus membros, os membros de cada célula, igreja poderosa do Senhor, vamos crescer na graça e no conhecimento, amém? Para podermos fazer um trabalho muito precioso para Deus. E eu quero chamar a pastora, por favor, pastora. A pastora Lucélia é a coordenadora estadual de células, uma mulher muito preciosa. Não sei se vocês gostaram do momento que ela trouxe aqui da pregação, né? Usada por Deus. Amém. O pessoal me falou aí que não gostou muito não, é verdade, gente? Foi muito precioso. Estou brincando, foi muito precioso. O pessoal me encheram de mensagem. Pastor, Deus que bom. Mensagem maravilhosa, que mensagem foi top demais. Chama mais ela aqui para nós. Eu venho. Viu? Aí eu trouxe 4. Bacana, gente. Vamos orar? Estenda suas mãos aqui em direção a essa serva de Deus. E em seguida nós vamos orar, nos despedindo da casa do Pai, tá bom? E vamos receber a unção com óleo no final. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, te entregamos a tua serva em tuas mãos, Senhor. Uma pessoa que o Senhor tem lapidado a cada dia, Pai. O Senhor tem, Senhor Deus, derramado a tua graça, a tua unção sobre ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa vida, Pai. Quão preciosa ela é. E nós te pedimos, Senhor, Pai, continua usando a tua filha, Senhor. Dê, Senhor Deus, Pai, entendimento, sabedoria para a tua serva, para conduzir ovelhas, para ganhar almas para Jesus, para capacitar cada ovelha, Senhor Deus, que o Senhor direcionar para ela, Pai. Para ela nos ajudar como coordenadora de célula. Senhor Deus, dê sabedoria para ela, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a sua família, abençoa, Senhor Deus, a sua casa, Pai, em nome de Jesus. E assim, Senhor Deus, nós oramos te pedindo, Senhor, nos leve em paz, debaixo de tua proteção, nos livra de todo mal, de todo acidente, de todo assalto, nos livra do vírus da Covid, Pai, em nome de Jesus, e nos dê uma semana maravilhosa, uma semana preciosa, nos dê uma semana de vitórias, Pai, em nome de Jesus. E te pedimos também, Senhor Deus Pai, nos guarda, Pai, em nome de Jesus. E assim nós oramos e com fé agradecemos. Amém? Que o amor de Deus, a paz do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: glória a Deus. Queridos, vão em paz, recebam unção com óleo. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco nesta noite e uma boa semana para você também. Glória a Deus.